Olá pessoal, meu nome é Christian e hoje nós vamos falar sobre os módulos fotovoltaicos. O módulo fotovoltaico é um termo técnico utilizado para descrever o painel solar. Muitas pessoas chamam de painel solar, outros de módulo, outros de placa solar, mas o nome correto seria módulo fotovoltaico. Esse módulo pode ter tamanhos variados. O padrão de mercado hoje é por volta de 2 metros de comprimento por 1 metro de largura, mas ele pode variar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Nós temos também tamanhos menores, temos ali painéis de 1,60 m por 1, temos painéis maiores com 2,5 até por 1,10 m, 1,15 m, 1,20 m, mas o padrão normalmente hoje é por volta de 2 metros quadrados, 2,10 ali no máximo, que é o mais viável atualmente pela tecnologia atual. O painel ele é composto por células. Então nós temos células que compõem ele, podemos ter 36 células, 60 células, 72, 144. Isso define o tamanho do painel e as características principais deles. Okay? Essas células elas podem ser monocristalinas ou policristalinas. Qual que é a diferença? A maior parte dos painéis eles são policristalinos. E o que é isso? Quando é feito a célula, ela é produzida a partir do silício. Então, o silício ele passa por um processo onde é feito uma fornada, Eles fazem um lingote dele, derretem esse silício num lingote, depois eles fatiam ele em várias lâminas. A espessura de cada célula dessa é mais fina do que uma casquinha de ovo. Então, assim, é bem fininho e ele passa por um processo químico, E, como ele é feito de várias células, se você pegar a célula e olhar de perto, você vê que são vários cristalzinhos em orientações diferentes. Então, quando incide a luz sobre eles, tem alguns desses cristais que absorvem mais energia, outros menos, mas você tem na célula uma média. Então, os painéis são compostos por essas células. Ele tem alguns fios que passam por cima dessas células, são impressos na célula, onde eles captam essa energia e enviam para o inversor. O que acontece no monocristalino? O monocristalino, a célula é feita de uma forma diferente. Ele é um único cristal, Então ele é fatiado. Normalmente, eles têm um formato mais arredondado, enquanto que o poli teria um formato mais quadrado. Porém, hoje já é feito as duas no mesmo padrão. Essa monocristalina, como é um único cristal, todos eles estão na mesma orientação. Você consegue olhar de perto assim, a célula parece uma coisa só. Então, ele tem uma eficiência maior recebendo essa luz solar. Então, ele consegue transformar mais energia por metro quadrado para o consumo. O que acontece? O monocristalino é um processo mais caro, as células são mais caras, então ele tende a ter uma eficiência maior, porém o custo dela é maior também. Então hoje, o padrão para o mercado, o mais utilizado em questão de custo-benefício são os policristalinos. Quando é utilizado o monocristalino, normalmente é porque o cliente não tem uma área de instalação muito grande. Por exemplo, no motorhome, você tem um telhado pequeno, você tem uma geração de energia ali, então você precisa gerar o máximo de energia possível numa área curta. Então você utiliza preferencialmente os painéis monocristalinos para ter essa geração maior. E é medido essa eficiência ali por um percentual, que hoje ele está por volta de 15 a 24% de eficiência por metro quadrado. Então o que isso significa? Se nós pegarmos, por exemplo, um painel de 400 watts e ele tem 2 metros quadrados, a gente divide 400 por 2, e nós vamos ter uma eficiência por volta de 20%. Se nós pegarmos um painel de 300 watts, digamos que ele tem ali 1,60 m quadrado, ele vai ter uma eficiência de 18,7%. Quer dizer que o painel de 400 é melhor? Não, Cristian, eu vou querer só de 400, então vou fazer uma instalação? Não. Aqui nós temos que comparar o preço entre eles e se você tem área disponível. Se você tem um telhado grande para fazer essa instalação, não faz muita diferença se ele for monocristalino ou policristalino, então opte pela opção mais barata. Porém, se você tem restrição de telhado, ou vai fazer uma instalação em solo, por exemplo, onde a estrutura que é utilizada para fazer essa instalação é muito cara, quanto menos painéis você utilizar, quanto mais eficiente for esse painel, o preço dessa estrutura vai se diluir, então acaba se tornando mais viável. Porém, se você tem um telhado legal, a estrutura é barata, você tem bastante espaço ali, pode utilizar painéis policristalinos com uma potência menor, que eles vão ter um custo-benefício melhor. E esses painéis também eles podem ser com duas tecnologias. Nós temos uma tecnologia chamada Full Cell, onde normalmente a célula é quadrada
E você tem essas células interligadas uma à outra no painel. Então, digamos, o painel tem 60 células, todas elas são ligadas uma à outra e você tem dois cabos que saem do painel, onde você leva o positivo e o negativo. Se um painel der defeito ou pegar sobrevento em alguma área desse painel, ele vai afetar todo o painel. E depois a gente vai ver nos inversores também, se afetar um painel, ele acaba afetando todo um circuito. Então tem esse problema ali. A outra tecnologia que é mais recente é a chamada de Half Cell. Hoje a maior parte dos painéis, tanto policristalino quanto monocristalino, vem nessa tecnologia Half Cell. Que basicamente o que é? Eles pegam essa célula quadrada e eles dividem ela no meio, né? Então ela é fatiada, então só uma célula retangular, basicamente quase do tamanho de um celular hoje, mesmo padrão ali. E o painel também é dividido em duas seções, então ele é um pouquinho maior, no meio dele tem uma separação entre as células. Como a célula é menor, ela produz menos calor, porque quando incide a luz ali, transforma essa energia, acaba produzindo um pouco de calor, então ela esquenta menos por ser uma célula menor. E como o painel é dividido no meio também, a energia da metade do painel vai para ele e da outra metade se junta no meio, então não circula energia por todo o painel, ou seja, metade circula de um lado, metade do outro, depois elas se juntam, então o painel trabalha mais frio. E se você tem problema de geração em um lado do painel, ele não afeta o outro lado, então tem essa vantagem dele. Outra vantagem também é que quando o painel sofre impactos ou alguém caminha por cima do painel de uma forma não muito legal, a célula ela não estraga, né? O painel não estraga, ele tem suporte para isso. Só que pode acontecer de essa célula, que é muito fininha, ela tem uma pequena rachadurinha. Então no momento não acontece nada, mas com o passar do tempo, esquenta, esfria, ela pode ter dilatação térmica dela, essa rachadura pode ir aumentando. Então se você tem um painel com uma célula grande, a célula full cell, essa rachadura pode ir crescendo, pode afetar esse painel inteiro, vai afetar toda uma área do painel. Agora, se no half cell, como ele é menorzinho, ele tem uma flexibilidade um pouquinho maior, então é mais difícil ele ter problema. E se ele vier ter uma rachadura, ela vai aumentando, mas como ele é só metade da célula, ele vai afetar só metade. Como o painel é separado em duas partes também, se tiver um defeito nessa célula, ele não vai afetar o outro lado, então se torna muito mais eficiente, né, a longo prazo. Se você for comparar só a geração deles, ele não vai dar diferença, né, de início. Então, o full cell ele é mais barato do que o half cell. Só que se a gente olhar na vida útil dos painéis, esses pequenos defeitozinhos, essas pequenas questões de sombreamento, de afetar um lado e não o outro, o half cell se torna muito mais vantajoso, né? Então isso é importante passar para os clientes. E sobre a vida útil, por padrão, todos os painéis comercializados eles têm uma garantia mínima de 25 anos. Porém, essa garantia é para a eficiência dele. Então, o painel normalmente ele começa ali com 100% ou 97% da eficiência na garantia. E todos os anos ele vai perdendo um pouquinho dessa eficiência, dessa produção dele. Então, normalmente isso fica entre 0,5% a 0,8% ao ano. Porém, a garantia que os fabricantes dão é que em 25 anos ele vai ter pelo menos 80% da eficiência. Então, se hoje ele gera 100 kW, daqui a 25 anos ele vai ter que gerar no mínimo 80. Depois disso, não é que precisa trocar o painel ou que ele vai dar defeito, porém esse desgaste dele de 0,8% ao ano vai se tornar maior. E por que isso? Porque o painel é composto de um vidro, aí ele tem as células fotovoltaicas com a fiaçãozinha ali que capta essa energia, e atrás dele tem um negócio chamado black plate, que normalmente ele é feito de EVA ou um produto similar, que é como se fosse um plástico, né? Um branco que vai atrás dele. E esse plástico, a partir de 25 anos, ele começa a degradar muito rápido, né? Temos também painéis chamados bifaciais, onde ele tem vidro de um lado e vidro do outro, então ele não tem esse EVA, então essa garantia de eficiência normalmente vai com uns 30, 35 anos. Porém, o painel se torna muito mais pesado, então não é todo o telhado que suporta, para instalação em solo talvez se torne um pouco mais vantajoso ali, mas ele também se torna muito mais caro, né? E os painéis têm a garantia de defeitos de fabricação. Normalmente, essa garantia é de 10 anos, porém alguns fabricantes eles fornecem de 12 até 15 anos de garantia. Hoje, por padrão, nós tentamos trabalhar sempre com painéis que têm no mínimo 12 anos de garantia, e é importante passar para o cliente essa diferença da garantia da vida útil, da garantia da geração e da garantia contra defeitos de fabricação. Ok? Obrigado.